Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite a quem está chegando. Sejam todos bem-vindos. Olá, boa noite, tudo bem, Rosinha? Oi, Lelê, Letícia. Oi, Cleide, boa noite, sejam todos bem-vindos. Que bom ter vocês aqui com a gente. Vamos ver se hoje a gente não tem nenhuma intercorrência, nenhum problema aí. A gente já vai começar a nossa live. Massinha também já está presente, Júlia. Massinha, manda a solicitação para a gente já iniciar o nosso papo aqui com o pessoal. Então, gente, sejam todos bem-vindos. A Márcia aqui no nosso bate-papo. Oi, Edivan, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, querido? Oi, Márcia. Noite. Tudo jóia. É isso aí. Hoje acho que vai dar certo, né, Márcia? Acho que hoje não vamos ter problema, Hoje não. eu acho que a internet vai colaborar sim, Paulinha. Vamos acreditar, né? Isso. Pessoal, então vamos lá, né? Já que já estamos aqui, tá tudo certo, áudio verificado, todo mundo bem. Nós vamos então começar o nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre tempo, né? Sobre a questão do gerenciamento do nosso tempo. O tema da nossa live hoje é entre a falta de tempo e o foco nas prioridades. E aí, pessoal, vocês se priorizam? Vocês conseguem se organizar para fazer as coisas de vocês? Vocês conseguem tirar um tempinho para cuidar de si, cuidar da saúde, cuidar da própria formação, enfim. Essa é a temática da noite. E aí, gente, algumas questões que a gente sempre começa com elas para pôr a gente para pensar, né, Márcia? Isso, Paulinha. Pensar é importante. É legal a gente começar refletindo um pouquinho sobre essa questão do tempo, porque ela parece um pouco clichê, né, pessoal? A gente fala tanto disso e a gente tem até algumas frases prontas, mas é interessante a gente pensar, na verdade, que significado o tempo tem para a gente. E no nosso contexto profissional, como é que a gente se organiza para fazer aquilo que a gente tem de fazer? No nosso contexto íntimo, no nosso contexto do cotidiano, como é que a gente consegue ir transitando entre uma área e outra de forma a dedicar um pouquinho de tempo para cada uma das coisas. Então vamos lá. Vocês têm problema de falta de tempo? Me digam aí no chat. Quem está aí com a gente? Oi, Leila, boa noite. Luana também entrou. E aí, pessoal? Será que só sou eu que tenho problema de tempo de vez em quando? E você, Marcinha, tem problema de tempo? Paula, o tempo é uma coisa tão preciosa, né? Que em alguns momentos a gente pensa assim, poxa, que bom se o dia tivesse 48 horas, né? Mas eu acho que não é muita questão do tempo, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, com certeza. Pois é. E, gente, como é que tá aí para vocês? Falta tempo, não falta tempo? Vocês conseguem se organizar? Vocês estão satisfeitos com a rotina de vocês? Como é que tá isso também? Essa rotina está ajustada às necessidades de vocês? Porque tudo isso tem tudo a ver, né, gente? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então, eu tenho 24 horas, Márcia tem 24 horas, Regina que está aí na live também, Luana também, os demais também, todos nós temos 24 horas. Então, quando a gente fala de tempo, e aí, lembrando que todos nós temos essas 24 horas, por que que algumas pessoas dão conta de se organizar nesse tempo e outras não? E que tipos de estratégias a gente pode ter para organizar, otimizar isso de forma a melhor aproveitar aquilo que a gente tem, que são essas 24 horas. Né? Então, assim, vamos pensar a primeira analogia que a gente tem a fazer, e eu gosto muito dessas analogias porque nos coloca para pensar nas nossas situações do dia a dia. Se, por exemplo, eu estou num avião, o avião entra em pane. E aí, na hora que ele entra em pane, cai aquelas máscaras de oxigênio. E a primeira orientação que a gente tem, inclusive quando a gente vai voar, né, entrar, fazer uma viagem de avião, é que numa situação como essa, você primeiro coloca a máscara em você, para depois você colocar, se você tiver acompanhado, na pessoa ao seu lado.
Por que que existe essa recomendação? Isso, Cleide, é exatamente isso. A gente precisa estipular as prioridades. E por que que a gente tem essa preocupação, e pegando o gancho da Cleide aí, de estipular as prioridades? Porque eu preciso primeiro me cuidar, eu preciso garantir a minha sobrevivência para eu ajudar o outro a sobreviver. Então, quando a gente fala de gerenciamento de tempo, e aí a gente fala também dessa priorização de si mesmo, não é de uma forma egoísta, de falar assim, não, então eu vou primeiro fazer as minhas coisas e os outros que se virem. Não é nesse sentido, mas eu vou me auxiliar para que eu possa também auxiliar as pessoas que estão ao meu redor. E aí, Marcinha, o que você pensa assim? Você acha que a gente consegue ou não administrar esse tempo? E por que, Márcia, na sua opinião, você acha que tem algumas pessoas que conseguem fazer isso muito bem e outras não? Paula, o que a gente percebe, né, é que as questões pessoais e profissionais, muitas das vezes, elas estão tão misturadas, que as pessoas acabam perdendo o foco. E aí, a questão do não ter foco, não ter prioridade, não ter planejamento, uma série de outras questões, vai interferir com certeza na questão do tempo. Às vezes você junta um monte de coisa, problema de um, problema de outro, problema do trabalho, problema do filho, problema, e você acaba não percebendo que naquele momento você também está fragilizado, como você deu o exemplo. Como que eu vou ajudar alguém se eu também estou fragilizado? Como que eu posso ajudar alguém a se organizar se eu não consigo me organizar? Então, a questão do tempo é algo muito precioso, mas envolve uma série de outros fatores que a gente vai falando um pouquinho aqui nesse nosso bate-papo. Combinado? Claro. E, gente, essa falta de foco, ela é ela acaba gerando um desgaste que é emocional, um desgaste nas relações, porque o que que acaba acontecendo quando a gente não tem esse foco? A gente acaba tentando fazer tudo ao mesmo tempo ou nada. Então a gente fica meio que ali perdido, né? A gente vai tentando apagar um fogo aqui, um fogo ali, e no final do dia, a sensação que muitas vezes a gente tem é de que nada rendeu, que a gente começa uma coisa e não consegue finalizar, ou que a gente não consegue dar seguimento àquilo tudo que a gente tem para fazer. E quando a gente fala, e aí a gente vai sempre trazer para o nosso contexto de trabalho ou de vida cotidiana, quando a gente fala desse gerenciamento ou dessa organização do nosso tempo, sobretudo dentro do espaço escolar, dentro do nosso trabalho, a gente precisa criar rotinas, né, Márcia? A gente precisa começar a se organizar de forma a ter uma estrutura de rotina. E ali dentro daquela estrutura de rotina, assim como acontece com o planejamento, você vai fazendo algumas modificações naquilo que for necessário, porque vão surgindo as urgências, vão surgindo algumas necessidades, vai ser necessário fazer uma adaptação em alguns momentos daquela rotina, mas a gente precisa ter um esqueleto, a gente precisa ter aí uma estrutura para que a gente possa, então tá, eu vou começar assim, eu tenho isso para fazer, essas são as minhas prioridades, aí é uma das palavras que a gente quer trabalhar hoje, é a questão da prioridade, porque quando a gente não consegue fazer isso e a gente fica naquele emaranhado de situações, a gente pode ter como consequência disso uma série de coisas, uma série de sentimentos que podem nos levar desde o adoecimento até outras consequências. Como a Márcia é psicóloga, Márcia, como é que você vê essa questão de quais consequências você observa, por exemplo, no nosso trabalho ou até mesmo em outros ambientes, que vem em decorrência dessa falta de estruturação de rotina, de priorização daquilo que é importante? Como é que você vê isso? Assim, o que você tem a nos dizer a respeito desses sentimentos, ou que impacto, ou que consequências isso tem na vida da pessoa? Paula, vamos selecionar alguns tópicos para a gente falar sobre isso. Por exemplo, às vezes a gente escuta muitas pessoas falando, eu queria que meu dia tivesse 48 horas. Se tivesse 48 horas, ia pedir 72, ia pedir 96. E o tempo é algo tão precioso que nós não conseguimos comprar. Eu não consigo falar, Paula, você é minha amiga, me dá metade do seu tempo para eu conseguir organizar as minhas coisas no meu dia de hoje, que está muito pesado. Por mais que
que sejamos amigas, isso não é possível. Também não é possível comprar. Então, o que acontece? O tempo, o dia, 24 horas, para mim e para você. Qual é a diferença? É a questão do planejamento e das prioridades. Muitas vezes, eu não planejo, entro no piloto automático. Faço tudo de uma forma automática. O que acontece com isso? Quando você não prioriza, quando você não planeja, você entra num ciclo vicioso, não consegue produzir, a produção ela diminui significativamente. Isso eu estou falando, nem entrei nos aspectos emocionais, né? Diminui a capacidade de percepção das coisas, porque você faz essas coisas tão no automático, sem o planejamento, você não consegue dar prioridade, às vezes você consegue fazer algo que não era prioridade para aquele momento, e o que era de prioridade para aquele dia, para aquele momento, para aquela determinada situação, você não consegue resolver, e com isso vai acumulando o quê? Coisas mal resolvidas. E as coisas mal resolvidas, elas nos trazem dores físicas e dores emocionais. Márcia, me dá um exemplo aí de uma dor física, por exemplo. É o que nós chamamos das questões psicossomáticas. Hoje, chegou o final do dia, eu estou frustrada porque não consegui fazer algo que era importante, que eu não priorizei, que eu não planejei. Eu vou levar isso para o dia seguinte. Ou vou ficar pensando o tempo inteiro, poxa, mas eu devia ter feito isso e eu não fiz. E aí começa, às vezes, a dor no estômago, a dor de cabeça, a insônia, né? O cansaço, a fadiga. E, no aspecto emocional, as frustrações. E nós sabemos que um conjunto de frustrações, ela com certeza não vai favorecer o crescimento dessa pessoa. Então, o primeiro passo é entender que o tempo é igual para todo mundo. É para mim, é para Paula, é para Cleide, é para Regina, é para Lu que está nos ouvindo. Para todos nós, o tempo ele é igual. Mas as prioridades, elas são diferentes. E a gente precisa começar a priorizar. Sabe, Paula? Muitas vezes eu fico pensando assim, poxa, mas se essa pessoa tivesse realmente 48 horas, ela iria conseguir fazer tudo o que ela planejou? Com certeza, não. Por quê? Às vezes começa fazendo uma coisa pequena, deixa prioridade, ou pensa em fazer algo em um volume muito grande e não consegue porque precisa de um tempo maior, e as frustrações vão acontecendo. Então, eu costumo pensar o seguinte, para algumas pessoas, a questão é a prioridade. Para outras pessoas, é o conjunto. É o conjunto do tempo, é o conjunto da falta de prioridade, é o conjunto das frustrações, é o conjunto de uma sobrecarga que eu não estou conseguindo lidar com aquilo. E isso vai gerando o quê? Uma frustração muito grande. Eu penso que algumas estratégias, sabe, Paula, elas precisam serem levadas em consideração. E uma coisa que eu costumo falar é, avalie no dia qual é o horário que você rende mais. Bom, se eu rendo mais de manhã, pela manhã é o momento que eu consigo render mais, eu vou colocar no meu planejamento, ver lá a minha lista de prioridades, aquilo que demanda mais de mim. Então, se demanda mais de mim uma determinada situação, eu vou planejar para resolver aquilo no período da manhã. Porque se eu deixar para resolver isso no período da tarde, eu já vou estar cansada, o meu nível de percepção, realmente, eu não vou conseguir. Uma outra questão é pensar que eu não posso ficar delegando ou transferindo a responsabilidade para o outro. A responsabilidade do meu trabalho, é só com o meu chefe, o meu diretor, a minha diretora, o meu coordenador. Não, tem que trazer a responsabilidade para mim também.
Eu sei quais são as minhas habilidades, sei quais são as minhas fragilidades. Então, com base nisso, eu vou planejar e vou pensar naquilo que é prioridade. Porque eu estando bem, eu vou conseguir ajudar o outro. Eu sempre falo que quando você está bem pessoalmente, o profissional ele vai fluir, sabe? E às vezes a gente fica naquele foco só. Eu tenho um volume de coisas muito grande para fazer, mas nesse volume de coisas enormes que você tem que fazer no dia de hoje, o que é prioridade? O que você pode deixar para amanhã? Ah, eu não posso deixar nada daqui para amanhã, mas o que é mais difícil? Eu rendo mais de manhã, E o que é mais né? importante, né, Márcia? Porque existe uma hierarquia das coisas. Tem coisas que eu posso deixar para daqui 1 hora, 2 horas, eu posso deixar para tarde, eu posso deixar para noite, eu posso deixar para outro dia. E tem coisas que não. Tem coisas que eu preciso fazer ali naquela hora, é algo urgente, né? Então, assim, é óbvio que a gente também não pode viver de resolver as urgências porque elas vão surgindo. Então, a gente também não pode passar o dia inteiro como bombeiro, apagando as urgências, os incêndios. Mas, dentro de um programa, dentro daquilo que você já conseguiu se planejar, a gente consegue elencar quais são esses que são mais importantes para serem feitos e aquilo que posso ser, o que eu posso fazer daqui a algum tempo. Então, eu não posso deixar de fazer algo que é necessário para fazer algo que, de repente, não é tão necessário, mas que me dá mais prazer ou conforto, né, Márcia? Porque às vezes a gente evita pegar uma coisa para fazer porque ela vai dar mais trabalho, mas ela é muito importante para ser feita. Aí você deixa ela de lado porque você fica numa situação meio de desconforto e aí você vai priorizando outras coisas que não são tão importantes e aí no final do dia você tem aquela sensação, eu fiz um monte de coisa, mas aquilo que realmente importava, que era necessário, eu não consegui realizar. Outra coisa, Paula, que também é muito importante, é a questão dos objetivos, né? Traçar objetivos e como você falou, no dia a dia, no trabalho, na vida pessoal, alguns imprevistos podem acontecer. O que não pode é você ficar trabalhando em cima só do imprevisto, 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 e perder o seu foco. Ok, aconteceu um problema aqui, eu preciso resolver, eu vou lá, resolvo o problema, mas eu preciso voltar para o meu objetivo, sabe? Porque se eu deixar a vida me levar pelos problemas que vão acontecendo, isso é muito perigoso. E o interessante, quando era muito pequena, a minha avó sempre falava uma coisa que eu trouxe isso para a minha vida. Ela falava assim para mim: Márcia, se você quer crescer, seja pessoal ou profissional, primeira coisa você tem que saber o que é prioridade para você. Objetivo. Segundo, se você quer algo diferente que você nunca teve, você precisa ampliar a sua capacidade, sua competência, a sua habilidade. Como? Estudando. Ok, se você sabe o que você quer, ampliou sua capacidade, você precisa fazer coisas que você não fazia para alcançar o objetivo. Porque senão, Márcia, você vai ficar fazendo as mesmas coisas e vai chegar nos mesmos lugares. Paula, isso é tão forte dentro de mim que eu visualizo isso até hoje. Depois de 30 anos já na profissão, eu visualizo isso. E ela falava mais, como você quer chegar em lugares diferentes, fazendo as mesmas coisas, sabe? E nós precisamos trazer isso para a nossa reflexão de vida. Como que eu quero chegar num lugar diferente, pelo mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas? E uma outra coisa que é importante, Paulo, quando eu amplio a minha capacidade, as minhas habilidades, as minhas competências, isso eu gasto menos energia para resolver os problemas. E eu resolvo os problemas mais rápido. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ganhar tempo. Então, algo que eu não tenho habilidade nem competência para resolver, eu vou levar 10 dias trabalhando em cima daquilo, com desgaste, me cobrando.
Mas se eu amplio a minha capacidade de crescimento, de conhecimento, de habilidades, de competência, eu posso resolver isso em 10 minutos. E aí Exatamente. eu terei aí mais 9 dias para fazer outras coisas. E eu vivi isso e vivo isso. Quando eu quero coisas diferentes, eu procuro caminhar por objetivos e percursos diferentes. Porque se eu for pelo mesmo caminho, eu vou chegar nos mesmos lugares que eu já conheço. E isso é muito legal, sabe, Paula? Isso é muito legal a gente pensar. Eu quero uma coisa diferente, eu preciso fazer algo diferente. E além de Marcinha, ter que fazer desculpa. algo diferente, eu preciso me capacitar para percorrer esse caminho. Tem uma Fala, Lu. pergunta aqui. Alguém me perguntou aqui o seguinte, a Ju perguntou o seguinte: o que, na opinião de vocês, é mais grave, a falta de foco ou a falta de tempo? Eu vou falar uma frase que eu escutei ontem, e aí você dá a sua resposta, tá, Márcia? Eu acho que Tá, não é a falta de tempo. O problema não é tempo que falta. A questão é a prioridade, ou seja, é o foco. Porque, eu, como a gente acabou de falar, 24 horas todo mundo tem. Então, o problema não é o tempo. O problema é o que é que você faz do seu tempo, como é que você organizou ele. O que você acha dessa pergunta, Márcia? eu concordo, porque quando você tem um foco, você prioriza, você busca caminhos. Um domingo, meia-noite, ele pode se tornar uma quarta-feira, 8 horas. Você dorme menos, você cria estratégia, sabe, Paula? Quando você tem foco e não se perde pelos problemas do dia a dia, porque todos os dias irão acontecer alguma coisa para te tirar do foco. Todos os dias, né? Às vezes é um colega, às vezes uma doença, uma notícia que não bateu muito legal, mas espera aí, você ouve aquilo, você analisa aquilo e você, opa, o meu foco não é isso, eu vou resolver isso e vou continuar no meu foco. Porque aí, quando você consegue ir atrás desses objetivos, colocando como prioridade o que é para hoje, o que pode esperar mais um tempinho, o que não pode esperar, a gente consegue dinamizar o nosso tempo, sabe? E eu acho interessante, eu vou dar um exemplo aqui da minha vida pessoal. Eu tenho uma preguiça muito grande de academia, muito grande. No ano passado, inclusive, eu fiz um programa e meu marido falava assim, se você fizer um programa na academia, você vai conseguir, porque se você pagar, você vai fazer. Não deu certo. Eu fiz o programa anual, paguei 1 ano e eu fui à academia 4 vezes. Eu lembro E disso, tá, aí, Márcia? Só para constar. Eu tô aqui no time do Serjão aí, porque eu lembro dessa conversa. eu falei, bom, não foi me comprometer financeiramente, porque eu paguei os 12 meses de academia. Ô, Márcia, E deixa eu só aí, fazer um parênteses, porque pai, assim, tem gente que é bem dentro dessa sua pegada aí. Tem gente que paga caro, por exemplo, por cursos, N cursos. Eu tenho uma amiga que é a Cleide, que está aqui, inclusive, com a gente nessa live, que ela trata exatamente disso. Ela ajuda pessoas que compram um curso, fazem um investimento no curso e não finalizam. Então, o problema também é que nem você está falando. Isso não é só com a academia. Muitas vezes a pessoa acha que se ela tirar dinheiro do bolso porque ela gastou, ela vai se comprometer. E mesmo assim, mesmo doendo no bolso, porque a gente costuma dizer assim, existe uma máxima que diz, quando dói no bolso, você faz. Ó, não não faz. faz, não faz. E aí, Paulinha, eu quero até aproveitar esse gancho que você falou, eu vou concluir a minha história, mas eu quero aproveitar esse gancho, e eu quero falar para as pessoas que estão nos ouvindo, que a gente vai ter um momento com essa pessoa maravilhosa aqui para falar um pouquinho para a gente dessa questão da organização, sabe? Isso é só um spoilerzinho, é só um spoiler para o pessoal, e eu tenho certeza que quando a Cleide estiver aqui,
ela vai contribuir significativamente para essas pessoas que estão ouvindo e para a nossa vida também, né? E aí, Paulinha, como você sabe, eu paguei os 12 meses e foi 4 dias, né? Minto, eu fui 5 dias, porque um dia eu tive que ir antes do treino para fazer a avaliação, ok? E aí, Paula, eu comecei a fazer uma reflexão de vida. Márcia, aonde você está e até onde você quer ir, aonde você quer chegar? E você quer chegar em que local, com que tipo de saúde? E aí, Paula, mudou. Mudou porque eu comecei a priorizar a minha vida, a minha saúde e comecei a listar as coisas que eu preciso para chegar lá na frente com saúde, ok? E eu amo dormir. Eu amo dormir. Se eu puder dormir 10 minutos a mais, eu falo, deixa eu dormir 10 minutos a mais. Você não é aquele tipo que dá umas né? Você, se puder, não, meio-dia ainda tá gostoso. Meio-dia é 5 horas da manhã. E aí, Paula, eu comecei a colocar a minha vida pessoal. Márcia, aonde você quer chegar? Como que você quer chegar? Como que você quer chegar num caminho diferente, fazendo as mesmas coisas? Como que você quer ter saúde numa vida sedentária? Uai, peraí, vamos mudar. Pois, Paula, já tem 60 dias que eu estou numa pegada diariamente. Diariamente eu estou num treino, diariamente, e eu já estou sentindo a necessidade disso. Então, Paula, quando você prioriza, quando você para pensar na sua vida, onde você está, para onde você vai e como que você quer chegar nos seus objetivos, você começa a arrumar tempo. E aí começa a arrumar a vida, né, Márcia? Porque é o que a gente está falando, foco e prioridade. Quando você fala assim, que a saúde para você é uma prioridade e você colocou uma rotina, dentro da sua rotina, um treino, significa dizer que você listou uma prioridade e aquilo não vai ser negociável. Eu também fiz a mesma coisa que você, mas eu fiz isso há mais tempo, né? Porque eu sou diferente de você, eu acordo com as galinhas e aí o dia rende um pouquinho mais. Mas eu também fiz esse propósito de colocar, porque o tema da nossa live é a gente se prioriza e a saúde é algo basilar, seja a saúde física ou a saúde mental, psicológica. Então, se eu não priorizar isso como algo importante para eu conduzir as outras coisas, inclusive o meu trabalho, todo o resto desanda. A Rosinha estava perguntando assim, olha, me ensina como gostar de dormir. Né? Porque, na verdade, ela tem essa resposta. No final das contas, ela já tem algumas dicas. A gente vai priorizar isso. A gente vai priorizar colocar atividade física, a gente vai priorizar colocar ali o dormir mais cedo, investir na qualidade do sono, ou comer melhor, ou investir naquilo que vai fazer você crescer, como você falou, vai fazer um curso. Então é tudo uma questão de eu tenho que sentar, organizar, listar. Aí nós não somos muito favoráveis, né, Márcia, de fazer isso apenas mentalmente. Não. A gente esquece. A gente esquece. Então, é preciso sentar. Se você gosta de fazer isso no seu caderno, se você gosta de fazer isso no seu tablet, no seu computador, que seja, mas é preciso sentar, fazer essa reflexão que a Márcia fez de vida. Como é que eu quero estar daqui 5 anos? Se eu não mudar agora, como é que eu vou estar daqui? Nem 5, né, Márcia? Dependendo da situação, daqui 1 ano ou 2. A resposta é imediata. E nesse momento que a gente está, de muito dentro de casa e as nossas rotinas foram alteradas, a gente precisa estar muito atento sobre aquilo que é realmente importante para a gente encaixar isso na nossa rotina, que de alguma forma foi um pouco, está instável ainda. A gente teve que reorganizar a vida para caber nesse momento. E algo externo que chegou até a gente teve que se virar para se reorganizar. E aí algumas pessoas perderam foco, né? Porque estavam tão acostumados, como você falou, da rotina, já tinha toda uma situação esquematizada que quando algo interferiu de forma significativa na vida, a pessoa descompensou. E ainda não conseguiu, algumas pessoas ainda não conseguiram se ajustar. E aí estão nesse processo de busca
de fazer essa reflexão. Então, pôr essas metas, esses objetivos, essas prioridades, primeiro num papel para você refletir, já é uma forma de você organizar a sua rotina, né, Márcia? E respondendo à pergunta da Ju, né, que você falou, é importante quando existe essa questão da você parar e pensar o que, que eu quero para a minha vida daqui, o dia de amanhã, o que eu quero para a semana que vem, para o mês que vem, para daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos da minha vida, o que, que eu quero, isso muda tudo, sabe, Paula? Muda tudo, porque você começa a entender que a pessoa precisa entender que não é o filho, não é o marido, não é o diretor, não é o melhor amigo que vai fazer com que você pare para fazer essa análise e ver o que é prioridade na sua vida, o que é prioridade na minha vida, né? Então, assim, quando eu pensei na questão da saúde, é porque eu passei por uns embates aí muito grandes de saúde, né, ou ausência da saúde, e que eu falei, não, peraí, eu vou continuar nessa pegada, eu vou chegar, o que a minha avó sempre falou para mim, eu vou chegar no mesmo lugar, sabe? Então, eu preciso mudar. Então, se eu preciso mudar, eu preciso fazer, percorrer caminhos diferentes para eu chegar em lugares diferentes. Então, reduzir o tempo do sono, olha só, Paulinha, como é que eu cresci. E olha, Reduzir o Márcia, tempo do sono. isso ao vivo, né? A gente vai falando para as pessoas e se comprometendo, né? Porque é importante a gente ter essa clareza. Quando a gente faz também esse compromisso público, isso é muito legal, é muito forte. A gente se compromete com a gente, porque daí a pouco, como é que eu vou estar falando de algo que eu não estou vivenciando? Né? Então, quando você fala dessa questão, olha, diminuir a questão do sono, no meu caso é aumentar o sono, porque às vezes eu durmo 3 horas por noite, 4 horas por noite. E a gente dormir demais não é bom, mas dormir pouco também não é bom. Pouco Tem também não pessoas é aqui bom. Exatamente. que está justamente nessa pegada. A gente fica tão angustiado em tentar dar conta de tudo que tem no dia, que aí você não consegue dormir. Porque você deita e fica pensando, começa a vir aquela, como se fosse uma tempestade de coisas que você vai lembrando ao longo do dia, eu não fiz isso, eu não fiz isso, e você não dorme. Né? Você adoece pela falta de dormir também, de dormir também. A falta do sono e o pensamento acelerado, principalmente daquilo que você gostaria de ter feito no dia e que você não fez, é uma bomba para a nossa saúde, sabe? Então, o primeiro passo, respondendo a pergunta da Ju, o primeiro passo é você parar e listar as prioridades. Quais são as prioridades? Depois de você listar essas prioridades, você vai classificar essas prioridades. A primeira coisa que você quer, a segunda coisa que você quer, a terceira coisa que você quer. Mudar não é fácil, realmente não é fácil. Às vezes eu me pego, poxa, hoje eu dormi um pouquinho menos, mas eu vou colher fruto desse dormir menos, porque o dormir menos para mim é 10 horas. Então, se eu durmo 8 horas, eu também não estou comprometendo a minha saúde e eu posso fazer uma atividade física, tá? Então, isso é muito importante. Priorizar, além de priorizar, é fundamental classificar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Outra coisa, é fundamental traçar o caminho que você tem que percorrer. Se eu quero qualidade de vida, se eu quero saúde e eu estou indo para o caminho contrário, eu não vou chegar no meu destino, entende? Prioriza, classifica e traça o caminho. Olha, eu preciso disso, preciso disso, preciso disso. E eu tenho certeza, Paula, que aí o tempo, a gente vai conseguir ajustar o tempo dentro das 24 horas do dia, e no final de cada dia você começa a perceber que as coisas começam a fluir. Porque mãe, por exemplo, fica muito preocupada em ajudar o filho. Ah, tem a dinâmica da casa, tem as questões profissionais, tem uma série de coisas que a gente precisa avaliar, mas eu preciso pensar como ser humano. Eu estou satisfeita com viver de uma forma mecânica, no automático, levanto, tomo café, pego o carro, vou, trabalho, faço, volto. Eu estou satisfeita com isso?
Eu estou satisfeita com o final do dia, com o volume de coisas que eu não dei conta de fazer ao longo do dia, porque eu não me organizei. Eu estou satisfeita, porque, Paula, isso vai gerando dores. Dores como Era isso que eu ia falar, né, Márcia? Por exemplo, tristeza, na nossa rotina, se a gente frustração, parar para fazer essa análise, adoece. tristeza, frustração, baixa autoestima, sentimento de incapacidade, De né? culpa. Várias de culpa, medo, e aí a gente começa a ficar paralisado. A gente paralisa, o ser humano paralisa, tá? Então é muito importante, não é na questão do egoísmo, eu vou pensar só em mim e as outras coisas depois que se ajuste. Não, dentro desse planejamento você vai priorizar. Então você vai priorizar a saúde, vai priorizar a vida financeira, você vai priorizar a família, você vai priorizar o lazer, que também é muito importante. E você vai começar a criar estratégias para desenvolver competências e habilidades. E uma das competências que a gente precisa exercer, Paula, é não cair na cilada de continuar no mesmo caminho. Porque o mesmo caminho vai me levar no mesmo lugar. Então, eu preciso traçar tudo isso, mas eu preciso percorrer esse caminho, sabe? E no dia a dia, né, na educação, este ano a gente está vivendo um momento muito difícil, diferente, como muitas pessoas, muitas nações, né, o mundo inteiro com a questão da pandemia, desarticulou muitas coisas. Então, tirou um pouco do piloto automático e a gente precisou aprender coisas novas. E eu posso garantir para você, Paula, e para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que nós, como educadores, não vamos percorrer aquele caminho que a gente, aqui em Brasília, deu a parada, se não me engano, no dia 12 ou 13 de março, quando tudo parou, e que a gente ficou suspensa em torno de 60 dias, se não me engano. Eu tenho certeza que mesmo voltando às aulas presenciais, nós não vamos mais percorrer aquele caminho. Algo mudou. Só que isso foi externo, sabe? Veio, foi imposto, então gerou um sofrimento muito grande, porque eu não tive escolha. É diferente quando você para, e você faz a sua análise e que você escolhe o caminho que você quer percorrer. É muito mais fácil, é muito mais salutar você escolher do que você ter que administrar uma situação que foi imposta. Então, o que eu tenho para dizer, Paulinha, é que, e para as pessoas que estão nos ouvindo, que o programa Pedagogo 10 mais não vem para te trazer mais trabalho. Muito pelo contrário. O programa vem para você trabalhar menos, ter qualidade de vida e ganhar mais. E ter mais tempo, né, Márcia? Porque, assim, a gente não encara o tempo como um ativo. Quando eu falo um ativo, é nesse sentido, assim, como algo. Eu estou tentando traduzir a palavra, porque ativo é uma palavra muito do mercado financeiro, né? Mas é bem nessa pegada. A gente não dá valor ao tempo que tem. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu ou você tivemos um problema no nosso carro. Aí a gente leva lá para o mecânico e a pessoa que nos atende, pega lá o problema e em 30 minutos ele arruma. E cobra da gente, por exemplo, R$ 1.000. Aí a gente já assusta e fala, caramba, mas como é que pode? A pessoa levou só 30 minutos para poder arrumar o problema e eu vou desembolsar R$ 1.000? É muito dinheiro. E aí a gente, no íntimo, muitas vezes a gente pensa assim, não vale. Como é que a pessoa cobra tão caro por algo que ela fez em tão pouco tempo? E aí é nessa hora que eu quero chamar a atenção para a gente perceber que o que você acabou de pagar não foi pelo serviço em si, mas pelo tempo e todo o conhecimento que aquela pessoa acumulou para resolver o nosso problema em 30 minutos. Porque se fosse eu tentando resolver, muito provavelmente eu ia gastar o resto da minha vida e não ia, porque eu não tenho a competência e nem tive o tempo gasto para desenvolver aquela competência e resolver o problema em 30 minutos.
Então, às vezes a gente esquece que o tempo é o nosso maior ativo nesse sentido, de que tem coisas que não cabem no valor monetário. Não tem uma relação direta. Que essa questão de você economizar tempo para priorizar na sua vida aquilo que é importante, como por exemplo a saúde, às vezes não dá para pagar. Então a gente Não, tem não que ter dá. muito cuidado com essa questão de entender que o tempo, ele é realmente precioso. Alguém acabou de colocar aí pra gente, o tempo é precioso e o tempo não volta. Então, Não, não tem como eu comprar. E aí entra uma outra reflexão que também a gente precisa fazer. Quando eu roubo 5 minutos da Márcia, vamos supor, eu marquei um compromisso com Márcia. Aí eu atraso 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Para mim, de repente, eu estou ganhando tempo, porque eu estou ali resolvendo a minha vida. Mas eu estou sequestrando 5, 10, 15 minutos da vida da Márcia, porque esse tempo não vai voltar. Então, é que nem você acabou de falar. O tempo, ele é muito valioso. E aí, quando a gente oferece uma metodologia que te ajuda a economizar tempo dentro de um processo, você está ganhando. Porque aquilo que você gastaria talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos para aprender, se você tiver o método certo, quem curte esse caminho, você ganha em quê? Tempo. E isso você não vai conseguir pagar, não tem como a gente esticar. Ainda há pouquinho, a Leila que está aí falou assim, a Paulinha, se pudesse, né, Leila, poderia comprar tempo. Quem me dera a gente pudesse comprar tempo. A gente não pode. Então, ou a gente busca estratégias para valorizar esse tempo que não tem moeda, não tem moeda que pague por ele. Ou a gente paga o preço. Paga o preço na saúde, no adoecimento emocional, paga o preço por não conseguir fechar os processos do seu dia, paga o tempo no trabalho porque você não é produtivo, você passa o dia inteiro que nem uma barata tonta e não consegue resolver as coisas. No final do dia você tem aquela sensação, aquilo que era importante eu não consegui fazer porque eu esqueci, porque eu me enrolei, porque eu perdi o prazo, por aí vai. Então, o tempo, quando a gente fala, né, do pedagogo 10+, aí vou falar novamente aqui da Cleide, que ajuda a gente a dominar as 24 horas do dia, é porque esse é o nosso ativo, um dos ativos que a gente tem mais importantes. Ele não volta, não tem jeito. Então, ou a gente aprende a administrar, ou a gente paga o preço, né, Márcia? e administrar com qualidade, tá, Paula? Porque quando se administra e não se administra com qualidade, o resultado ele não é benéfico, seja na saúde física, seja na saúde emocional. Então, o caminho é esse. Quando você fala assim, do tempo que às vezes você vai levar para estudar determinadas coisas, e de repente, quando a gente está lá no processo, né, da leitura e da escrita, que lê a primeira palavra, aí, tia, eu consegui ler. Nossa, aquilo ali é um ganho muito grande, porque você, a partir dali, você vai ler o mundo, né? E o programa, ele traz essa pegada justamente para você, num tempo menor, né, você ter um passo a passo, como que você pode trabalhar com aquele aluno, né, e como que você pode intervir com aquele aluno. Então, claro que ao longo do tempo poderia estar estudando, mas ia estudar o quê? 5, 6 anos, ou mais, para conseguir organizar um passo a passo para isso, né? Então, o que eu vejo é que a questão do foco, as prioridades na minha vida, o caminho que eu quero percorrer, para que eu tenha uma qualidade de vida e com um tempo maior para eu curtir as coisas que eu conquistei, isso aí, Paula, é o ganho do ser humano. Porque muitas pessoas também chegam lá, mas elas não têm tempo para curtir e usufruir daquilo que elas conquistaram. Então, pensando nessas dores, nessas insatisfações, nos medos de avançar, nos medos de mudar, é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Nesse bate-papo. E eu espero que as pessoas que estão aqui conosco tenham entendido que o tempo ele é muito precioso.
E a prioridade, ela precisa caminhar junto no momento em que você começa a planejar a sua vida, para que você tenha um tempo de qualidade. Isso é fundamental. Marcinha, eu queria fazer duas observações com base na fala de algumas pessoas que estão aqui com a gente. Uma delas é a da Rosa. A Rosa falou assim, olha, se você não tem tempo, você pode pagar pelos serviços. E é isso mesmo, né, Rosa? A gente também não precisa se sacrificar ao ponto de querer fazer tudo. Às vezes uma saída para fazer o tempo render é exatamente esse. Ah, eu não dou conta de fazer, aquilo não vai caber nas minhas 24 horas. Então eu vou buscar uma outra pessoa que possa me auxiliar naquele processo. E às vezes é pagando mesmo pelo serviço. E aí isso nos ajuda a tirar essa sobrecarga, né, dos ombros, de achar assim, eu também não vou conseguir dar conta de tudo. Então qual é a estratégia que eu vou ter se eu não estou dando conta de tudo que eu tenho para fazer? Às vezes é realmente isso, eu vou terceirizar aquilo que pode ser terceirizado. Porque há também situações que eu tenho que fazer. Mas há muitas situações, e aí às vezes eu acho que tem pessoas que adoecem por isso, elas não conseguem gerenciar também esse processo daquilo que eu posso fazer, né? E aí a pessoa fala, isso aqui é importante, eu tenho que fazer. Mas tem coisas que eu posso pedir ajuda para Márcia, eu posso pedir ajuda para Rosa, eu posso pedir ajuda para Adriane, e eu vou ajustando a minha rotina, delegando essas situações. Porque aí também essa é outra estratégia. Na medida em que eu aprendo a delegar, eu também tiro das minhas costas aquele acúmulo de serviço que muitas vezes me soterra. Então, uma estratégia, além de todas essas que a gente já falou, é delegar. E delegar significa também, às vezes, pagar pelo serviço que você não está conseguindo naquele momento executar ou que você não precisa executar. Porque tem tarefas que a gente pode delegar e fazer o acompanhamento. Então, você vai utilizar o seu tempo para acompanhar e não necessariamente para fazer. Esse é um ponto, né, Márcia? E o outro ponto é o seguinte: às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu vou fazer um curso, eu vou me capacitar, sendo que eu não tenho tempo. Aí a questão é justamente porque você não tem tempo que você tem que fazer. Porque quando, a Márcia até falou isso ainda há pouco, quando eu me habilito eu ganho tempo, porque eu vou conseguir fazer aquela tarefa muito mais rápido e com muito mais eficiência. Então, às vezes é de novo a questão do priorizar. Então, eu vou dar uma pausa, eu vou fazer isso, eu vou fazer esse curso, eu vou me capacitar, eu vou me habilitar porque aí com isso eu volto lá na minha rotina e falo, agora aquilo que eu gastava 3 horas para fazer, eu gasto 30 minutos, 20 minutos. Então, é justamente por você não ter tempo que você investe nisso. E isso é um fato, né, Paula? Porque eu fico me vendo logo quando eu me formei, que eu comecei a atuar na área do atendimento psicopedagógico, eu comecei como psicopedagógico clínico. Hoje, a gente bate a experiência que a gente teve lá na clínica, né, que a gente trabalhou junto na clínica, bate o olho, a gente falava, opa, é isso. E muitas das vezes a gente aplicava um teste, ou a gente caminhava um pouco mais, até para a gente ter material para mostrar para a família, mas a gente já sabia o caminho que a gente precisava percorrer com aquela criança especificamente. Mas, como a família precisava de uma resposta, né, nós começávamos a traçar alguns instrumentos para mostrar para a família como resultado, mas a gente já sabia, né, como queria intervir, né? Pela experiência, pelo tempo. E isso a gente veio conquistando, estudando, aprendendo, pagando supervisão, né? Eu cheguei, recém-formada, eu cheguei a pagar a supervisão, né? E te digo mais, Paula, eu estou aí com 30 anos de profissão e eu continuo estudando, né? Eu continuo estudando porque eu quero melhorar mais a pegada profissionalmente, né? Eu quero errar menos. E para errar menos, você precisa ampliar o seu conhecimento. Não tem outra receita. É igual a matemática, 2 mais 2. É isso, para você errar menos no que você faz, você precisa desenvolver competências e habilidades, né? Até para você delegar e quando receber de volta, você saber se aquilo que você delegou
voltou da forma correta, você precisa ter o conhecimento. E conhecimento, Paula, ninguém tira da gente. Ninguém. Ninguém tira da gente. E isso nos faz uma pessoa mais realizada, isso nos faz uma pessoa mais feliz e com um tempo maior para a gente curtir e fazer as outras coisas que a gente gosta de fazer também. Marcinha, eu estou te deixando na saia justa hoje, tá? Eu quero então te fazer só mais duas perguntas, porque a gente jazinho vai encerrar. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem colocar algum comentário, façam aí pra gente, que a gente vai responder. Eu vou fazer duas perguntas para a Márcia para começar, e se vocês quiserem perguntar também, por favor, usem aí o nosso chat. Primeiro, Marcinha, dizer não. Para quem tem dificuldade de dizer não, isso realmente compromete as nossas prioridades? Significativamente. Significativamente, porque, Paula, agradar todo mundo não dá certo. Fazer tudo não dá certo. A gente precisa dizer não. O que eu costumo dizer é a forma como você diz o não. A maneira, o lugar é que precisa ser visto. Mas o não, ele é importante na nossa vida, sim. Tá, e a outra questão vou voltar um pouquinho. Vamos supor que a gente conseguiu organizar a rotina, já estabelecemos as nossas prioridades e a coisa começou a fluir. Quais são os benefícios que essa pessoa vai conseguir com a organização do tempo com foco? Porque a gente falou aqui do adoecimento, do outro extremo, daquilo que a gente perde. Mas e aí? Porque tem gente, Márcia, que não se convence disso. Eu conheço muitas pessoas, eu não tenho muito problema em organização do tempo, não. Você sabe como eu sou meio espartana. Então, tem muitos meses que eu, diferente da Márcia, eu fui menos resistente. Que eu faço, por exemplo, atividade física diariamente. Isso para mim nunca foi um problema. Então, eu sempre tive uma rotina muito estruturada, eu gosto de me planejar, de me organizar. Eu consigo, na maioria das vezes, é claro que tem dia que é o caos, mas tem dia que, na maioria das vezes, assim, buscando um equilíbrio, eu consigo manter a coisa organizada e eu consigo fazer o trabalho render. Eu consigo dar essa vazão. Mas eu fico pensando assim, tem gente que não se convence disso, acha assim, mas isso é muito chato, ter que parar para organizar é muito difícil. Às vezes eu vou gastar 1, 2 horas fazendo essa organização e eu podia já estar fazendo outra coisa, para que tudo isso? Então agora levando em consideração, porque a gente está dizendo que isso é bom de ser feito. A gente está dizendo aqui, eu posso falar por mim, porque a minha rotina, embora não seja rígida, eu acredito que a gente tem que ser que nem bambu, sabe, Márcia? Flexível. A gente não pode ser como um carvalho, não. O carvalho é uma árvore super grossa, muito resistente, mas ele não consegue se mexer muito. O tronco é muito rígido. Então, se vier uma tempestade, é muito mais provável que o carvalho tombe do que um bambu. Porque o bambu, quando vem a tempestade, ele dá uma flexibilizada. Então, eu gosto dessa comparação, porque eu uso isso para a minha vida. Então, eu estou considerando, a partir daquilo que eu consigo, como resultado, e no nosso trabalho, né, Márcia, as rotinas são muito importantes. Na hora de fazer a avaliação da criança, a gente precisa de planejar, fazer uma rotina e seguir aí um passo a passo. Eu estou dizendo, é bom, e é necessário e ajuda. Então, quais são os benefícios? O que a pessoa ganha com isso? Quais são os resultados, Márcia, quando a pessoa consegue se organizar o tempo com foco? Paula, principalmente a questão da qualidade de vida, sabe? Alcançar objetivos, os resultados positivos, isso nos fortalece enquanto pessoa. E a questão do planejamento, a questão dos objetivos, como você falou, claro, tenho um objetivo, vai acontecer uma coisa, eu preciso ser flexível, mas não dá para a gente ficar, joga um vento para cá, eu vou, um vento para lá, eu vou também. Então, a qualidade de vida, a questão de um tempo maior para que você possa estudar, que você possa fazer aquilo que você tem prazer, né? Estar com a família, viajar, 1000 coisas irão surgir. E principalmente dentro da questão
da saúde, sabe, Paula? Hoje a gente percebe, as pessoas estão adoecendo muito pela a velocidade das informações, das coisas que precisam acontecer a toque de caixa, e isso acaba comprometendo a nossa saúde física e a nossa saúde emocional. Muitas pessoas estão com doenças psicossomáticas, que hoje o sintoma ele é real, realmente a pessoa tem dor de cabeça, tem diarreia, tem vômito, tem náusea, mas não de uma questão biológica, mas de uma questão de uma dinâmica de vida, sem objetivos, ou abrindo mão dos seus objetivos para priorizar outras pessoas, ou querendo agradar todo mundo, ou querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu posso resumir isso como qualidade de vida, sabe? E qualidade de vida pessoal, física, e que isso também vai interferir no teu campo profissional. Não tenha dúvida, se você está bem pessoalmente, ele vai interferir na questão profissional. E a gente vai colher frutos disso. Então, vamos colher frutos positivos, né? Tem aqui pergunta para você, tá, Marcinha? Deixa eu só pegar ela aqui, ó. A Joyce está perguntando, dizer não para os adolescentes, temos que justificar ou não, Márcia? Tem que justificar, né? O não, ele não pode vir apenas com uma imposição. Não, você não vai. Não, você não vai, sabe por quê? Vamos dar um nome aí. Você não vai, Renata. Por isso, e explicar, olha, hoje eu não estou bem, não posso te levar, ou a questão do ambiente, ou o não, ele tem que ter uma explicação, sabe? Isso é muito importante. Às vezes, na época da minha avó, ela falava assim que o pai e a mãe dela falavam assim, não, pronto, acabou, eu mando e você obedece. Nós não estamos mais nessa era, né? O diálogo, o espaço de conversa, ele tem que acontecer. É claro que na figura da autoridade, né, se a Joyce for a mãe, ela precisa usar da autoridade como mãe, mas ela precisa ampliar o canal de diálogo com esse adolescente. Porque se ela fecha esse canal de diálogo, ele vai abrir esse canal de diálogo com uma outra pessoa. E aí a gente não sabe quem é essa pessoa que ele vai delegar. Então, o não, ele é fundamental, sim, que ele venha com a explicação do porquê do não. A outra pergunta fizeram para mim, mas você pode me ajudar, tá, Márcia? A Débora perguntou, qual é a diferença entre organizar e engessar o tempo? Essa pergunta é excelente, viu, Débora? Porque organizar significa você listar as suas prioridades. E engessar significa, uma vez que eu listei aquilo, eu não vou mudar nem que o mundo acabe. E a gente sabe que dentro da nossa rotina tem de ter um espaço para flexibilização. Quando a gente trabalha, por exemplo, tanto eu como Márcia, eu não sei se é a sua realidade, tá, Débora? Eu vou usar o meu exemplo de trabalho, que é onde a gente precisa o tempo todo estar lidando com essas questões do planejamento, da organização e do engessar. Às vezes a gente faz o planejamento de uma aula. Aí a gente, comumente, como professores de anos iniciais, pedagogos, a gente cria uma rotina para a nossa sala de aula, para que a criança já vá entendendo como é que a aula vai acontecer. E você, aos poucos, vai fazendo com que aquelas crianças tenham autonomia. Então, por exemplo, eu chego na minha sala, aí eu falo para as crianças, eu vou fazer, sei lá, a chamada, nós vamos contar quantos alunos tem, isso eu estou falando de crianças pequenas, quantos alunos tem, quantas meninas vieram hoje, quantos meninos, e eu sigo com a minha rotina. Mas vai que lá no meio da minha aula alguma coisa acontece. Eu tive ali uma organização e um planejamento prévio, porque eu não posso ir para a minha sala de aula de qualquer forma. Eu faço um planejamento, eu faço uma organização. Mas se algo acontece ali que precisa me tirar daquela organização, eu faço o ajuste tranquilamente. E aquilo que não der tempo para finalizar naquele dia dentro do meu planejamento ou da minha organização, já que eu listei a prioridade, eu dou uma olhada, faço o ajuste e falo, isso aqui eu retomo amanhã. Então, a diferença entre organizar e engessar é você entender que há momentos em que você, de novo, eu vou usar a mesma palavra, você tem que flexibilizar.
Porque se você também ingessa, se você tem essa característica de que quando você planeja, nada pode tirar o seu foco e você tem que seguir aquilo à risca, pessoas assim também sofrem. E aí a Márcia pode até falar um pouco sobre isso dentro da psicologia, como é difícil para uma pessoa que é extremamente rígida. Essas pessoas que são extremamente rígidas têm algumas características e desencadeiam problemas também, porque ser aquela pessoa que não planeja nada, não organiza nada é muito ruim, mas a pessoa rígida demais também é, né, Márcia? Então, Com Márcia, certeza. me ajuda com a Débora. Que tipo de problema uma pessoa que é muito rígida e não consegue ingessa o tempo pode ter, por exemplo? Eu Ela tenho a pode ter. resposta, mas eu quero que você fale aí com a sua Vamos lá. experiência de psicóloga. Eu não estou conseguindo ler, que eu estou sem óculos aqui, Sim. então eu até creio que a Débora é uma colega também da área de educação. A gente já trabalhou junto, também é uma psicóloga, mas assim, uma das dificuldades, Paula, que a gente pode listar, né? Eu poderia falar muitas, mas o nosso tempo também está quase lá. A dificuldade do relacionamento interpessoal, a dificuldade do trabalho em equipe, né? A dificuldade na comunicação e, principalmente, a dificuldade de expor os seus sentimentos, né? E entender que o outro também tem sentimento, que o outro também tem planejamento. Então, citei aí 3 dificuldades: da interação social, da dificuldade do trabalho em equipe, do sofrimento psíquico, né? Da dificuldade dos ajustes, porque viver é ajustar, viver é aprender, né? E às vezes eu preciso me colocar no lugar do outro, que é a questão da empatia também. Então, uma série de sofrimentos psíquicos, elas irão acontecer em detrimento dessa questão de trabalhar de uma forma muito engessada, né? E na educação isso é muito perigoso, inclusive, né? E até mais comum do que a gente imagina, né, Márcia? Às vezes o Verdade. professor, ele não percebe isso. Às vezes a pessoa faz aquilo dentro da rotina dele, de tal forma que ele não consegue perceber que ele caiu numa armadilha. Que é essa, eu ingesso tanto que quando uma coisinha mínima foge do meu controle, aquilo me traz um sofrimento terrível, vira um transtorno. É como se eu Verdade. tivesse, meu dia acabou. Eu planejei tudo bonitinho. E a gente pode trazer isso como exemplo, né, Márcia? É recente. Na terça-feira nós Muito. fizemos a nossa live e várias coisas saíram do nosso controle. Mas depois eu conversando com a Márcia, a gente fazendo a nossa avaliação, eu falei, Márcia, eu fui dormir alegre porque nós tiramos tantos aprendizados daquele dia. Então, assim, porque eu estava esperando que pudessem acontecer alguns imprevistos. Eu já estava esperando que algo acontecesse. Então, quando a gente sabe que a gente planeja e organiza, mas que algo pode acontecer, você não é pego de surpresa. E aí, se Até alguma coisa porque, fugir do Paula, planejamento, você não sofre. nós não temos o controle de tudo. Isso justifica tudo. Nós não temos o controle. Nós planejamos, nós criamos um ambiente, nós nos arrumamos, né? Não levantei descabelada e vim para cá. Só que a gente não tem o controle de tudo. O que estava ao nosso controle, nós conseguimos realmente. Mas o que fugia do nosso controle, a gente percorreu um outro caminho e chegamos no objetivo que a gente tinha traçado inicialmente. E isso realmente, apesar da internet ter falhado naquele momento, a gente acabou dormindo com a sensação do dever cumprido, porque nós conseguimos alcançar o nosso objetivo. E eu quero mandar um abraço para a Débora, né? Eu consegui ver que eu vou falar a Débora, né? Que a gente trabalhou muito tempo junto, a gente tem uma afinidade muito grande. Que bom, Débora, que você está por aqui. E sei que tem outras pessoas queridas também, eu quero agradecer. E aí eu não quis colocar o óculos nesse momento, então algumas coisas aqui eu não consegui ler, mas eu quero agradecer o carinho, viu, Débora? Obrigada por você estar aqui com a gente, somando com a gente nesse momento tão importante das nossas vidas. Vamos então encerrar, Marcinha, agradecendo a Vamos sim, todos Paulinha. pela presença. Gente, muito obrigada. A gente, se deixar, eu e Márcia conversamos por aqui, ó. Então, e vão ter outras. A nossa proposta, deixa eu já fazer a nossa divulgação, a nossa proposta é fazer essas lives. Márcia, me ajuda. Eu anotei e hoje eu vinha pensando. Segunda, Segunda,
Quinta, Terça, terça e sexta, ou segunda, terça e sexta, às 20h15. isso, segunda, terça e sexta, sempre às 20h15, nós vamos estar aqui falando com vocês sobre um tema ligado à aprendizagem, a esse programa que a gente está propondo, a dificuldades e dores que nós, enquanto educadores, ou pessoas comuns que também estão inseridos no mercado de trabalho dentro da área de educação, não necessariamente professores, que podem nos ajudar. Então, o nosso papo vai render ainda muito. A gente conta com a presença de vocês, então, já na sexta-feira, amanhã, né, Márcia? Amanhã, Já de tem novo. esse bate-papo, tá? Então, muito obrigada a todos que estiveram com a gente. O nosso muito obrigada pela participação, as meninas aí que fizeram as perguntas, os comentários calorosos, amigos de todos. Gratidão por vocês estarem aqui e vamos junto. A gente vai seguir junto nessa jornada e a gente espera contar com a participação de vocês. Muito bem. Então, um beijo no coração de cada um de vocês e obrigado por nos ajudar nessa caminhada, ou melhor, caminhar com a gente em busca desse objetivo. Tá bom? Um grande abraço. Um abraço, gente, e até amanhã, então, quem puder estar com a gente. Amanhã às 20h15. E 20h15, amanhã 20h15. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.